Oi, tudo bem com você, aluno do segundo ano? Então, estamos aqui de volta para a gente continuar, então, com a correção dos exercícios do PET agora, no volume 3. E nesse PET a gente vai trabalhar com um capítulo, né, com um assunto muito importante que é termoquímica, tá? Então, o que nós vamos ver aqui inicialmente? Inicialmente eu vou fazer uma apresentação bem rápida de alguns conceitos de termoquímica que foram descritos no PET da semana 1, né? Então vou trabalhar rapidamente com eles e aí a gente parte para a correção dos exercícios, tá ok? Então vamos compartilhar a tela aqui agora. Ok. Então aqui, vamos voltar. Então aqui a gente vai trabalhar com termoquímica, como eu falei, tá? Então, termo vai estar relacionado aí com calor, né? E a gente vai introduzir, a gente vai relacionar essa questão do calor com a química, com os fenômenos químicos. Então, o que inicialmente a gente traz aqui para vocês? Que a termoquímica, né, que esse estudo do calor envolvido nos diferentes fenômenos, ele vai estar presente tanto nos fenômenos físicos, que são aqueles fenômenos que não alteram a estrutura da matéria. Os exemplos clássicos de fenômenos físicos são as mudanças de estado físico. Então, quando a gente altera a matéria ou a substância do estado sólido para o líquido ou para o gasoso, qualquer uma dessas conversões são fenômenos físicos. Então, aqui a gente tem inicialmente o esqueminha, né, que vocês já aprenderam lá no primeiro ano, com os 3 estados físicos ou estados de agregação e o nome das mudanças. Aqui, o que a gente vai focar agora? A gente vai focar no termo ou na questão do calor. Então, vocês estão vendo duas setas, uma da esquerda para a direita, falando que esses processos que estão saindo do estado sólido e indo para o líquido e gás, eles envolvem a absorção de calor, tá? O processo ou os processos contrários, né, do gás indo para o líquido e para o sólido já envolvem liberação de calor. Se a gente pensar no caso da água, quando ela está no estado líquido, né, as moléculas da água, elas têm certa mobilidade, elas conseguem se movimentar quando elas estão no estado líquido. Se a gente pega essa água e coloca no congelador da nossa casa, lá na geladeira ou no freezer, a gente vai solidificar essa água. Por quê? Basicamente, a gente retirou energia dessas moléculas de água, ou seja, nós retiramos calor dessas moléculas de água e elas começaram a se organizar e passar para o estado sólido. Agora, se a gente faz o contrário, se a gente pega essa água e coloca no recipiente, aquece a água, né? A gente está fornecendo calor para elas. Quanto mais calor, quanto mais energia for fornecido, essas moléculas vão se movimentar cada vez mais. Essa alta mobilidade, essa alta movimentação das moléculas no estado líquido promove então a passagem para o estado gasoso, tá? Então, sempre quando a gente trabalhar, no caso dos fenômenos físicos, a absorção de calor, a gente vai estar saindo do estado sólido para o líquido, do líquido para o gás. Se a gente retira o calor dessas substâncias, então aquele gás ele passa para o estado líquido e o líquido, consequentemente, passa para o estado sólido. Agora, aqui embaixo, a gente tem uma tabela em relação de está descrevendo, né, reações químicas que nós conseguimos observar no nosso cotidiano que absorvem ou liberam energia, né? Então, do lado esquerdo, nós temos 4 exemplos de reações químicas que liberam energia, né? Então, essa energia ela vai ser utilizada para alguma finalidade. Então, aqui a finalidade a gente vai ter aqui na frente. Por exemplo, quando a gente queima carvão, a gente está liberando calor, mas também a gente, que no caso é energia térmica. A queima desse carvão ou a queima de uma vela, né, indiretamente está produzindo luz, além de liberar esse calor. Então a gente está obtendo uma energia luminosa, né? A energia das pilhas, né? Quando a gente utiliza as pilhas para algum equipamento, né, a gente está utilizando
a energia contida nas reações químicas para produzir energia elétrica. E no caso dos automóveis, né, quando a gente queima os combustíveis, a gente utiliza aquela liberação de energia para fazer o carro, ou a moto, ou o que for, movimentar. Agora, das outras reações que absorvem energia, então essa energia vai ter que vir do universo. O que, que seria o universo? Da vizinhança, vamos dizer assim, tá? O sistema reacional que nós consideramos, a reação química em si, a gente chama de sistema. Tudo que está em volta desse sistema, nós chamamos de vizinhança. Então, por exemplo, a vizinhança vai fornecer a energia necessária para que essa reação aconteça, já que ela absorve energia. Se ela absorve energia, ela tem que absorver de algum lugar, no caso é a vizinhança. Então, por exemplo, quando a gente cozinha os alimentos, né? A chama do fogão está fornecendo calor, está fornecendo energia para que ocorra o cozimento dos alimentos. No caso da fotossíntese, né? A fotossíntese só acontece porque as plantas obtêm energia da luz solar. Então, elas retiram a energia luminosa para fazer a fotossíntese. No caso da energia elétrica, né? Então, pode-se provocar a reação de cromagem de um para-choque de automóvel. Então, a gente utiliza energia elétrica para isso. Uma pancada violenta, que seria uma energia mecânica, pode iniciar, né, a detonação de um explosivo. Então, aqui a gente está mostrando diversos tipos de reações. O que é a termoquímica em si? Então, vai ser o estudo dessas quantidades de calor que são liberadas ou absorvidas, principalmente nas reações químicas, tá? No caso, nós teremos dois tipos de reação. A reação que nós chamarmos de exotérmica são as que liberam calor, tá? E aí, o que, que acontece aqui? Eu tenho dois exemplos de duas reações químicas que liberam calor, que são dois tipos de combustão. Então, esquematicamente, na equação química, a gente vai ter aqui antes da seta os reagentes, depois da seta os produtos formados, e no caso das reações exotérmicas, os produtos formados são acompanhados de calor, ou seja, calor do lado dos produtos, né, significa que foi liberado calor, tá? Então, ou seja, representa uma reação exotérmica. No caso das reações endotérmicas, aí elas vão absorver o calor. Então, no caso das equações químicas, o calor vai aparecer aqui junto dos reagentes, indicando que o reagente está absorvendo o calor para que aquele processo aconteça. Se a gente estiver trabalhando com fenômenos físicos, aí a gente não vai falar que são reações exotérmicas ou endotérmicas. Nós vamos falar, então, fenômeno exotérmico ou fenômeno endotérmico. Já que a gente vai trabalhar com essa questão de calor, né, é interessante que a gente também meça essa quantidade de calor que está sendo liberado ou absorvida. Para isso existe a calorimetria, né, que vai ser o estudo e a medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante esses fenômenos, físicos ou químicos. E aí dentro da calorimetria nós temos dois conceitos muito importantes que vocês devem saber e devem saber diferenciá-los, que é quantidade de calor e temperatura. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem em que eu tenho dois beckers, cada um tem uma quantidade diferente de água. No primeiro a gente tem 1 litro, no segundo a gente tem 2 litros. Temos um termômetro dentro desses beckers e os beckers estão sendo aquecidos, tá? Como a gente vê na imagem aqui, os dois beckers, né? A água contida nos dois beckers está a 100 graus Celsius. O que, que significa 100 graus Celsius? 100 graus Celsius é a temperatura. A temperatura ela nos indica o estado de agitação das moléculas que compõem aquela substância. Então, a gente pode afirmar aqui ó, que o estado de agitação da água nos dois beckers é o mesmo. Por quê? A temperatura é a mesma para os dois beckers. Mas será que a quantidade de calor é a mesma? Não, porque a quantidade de calor ela depende da quantidade de matéria, depende da quantidade de substância. Se a gente observar, nós temos quantidades diferentes de água nos beckers. Sendo assim, o becker da direita, que tem 2 litros de água,
vai ter uma quantidade de calor maior que o da esquerda, que tem menos, tá? Outra questão muito importante também são as unidades de medida que a gente utiliza na calorimetria. Então, as unidades, né, ou a unidade que é mais comum da gente ouvir no cotidiano é a caloria, tá? Então, a gente tem aqui que a caloria, deixa eu só ver se eu coloquei o conceito, não está aqui, mas o que é a caloria? A caloria vai ser aquela quantidade de energia necessária para a gente elevar em 1 grau Celsius a temperatura, né, de 1 grama de água. Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter que 1 quilocaloria, né, que é uma unidade bem comum no nosso cotidiano, ela é equivalente a 1.000 calorias. Então, sempre quando a gente tem esse casinho na frente aqui, que significa quilo, é 1.000 vezes a unidade que a gente está buscando, tá? Então, 1 quilocaloria são 1.000 calorias. Outra unidade muito importante também é o joule. Por que é importante? Porque ela que é utilizada no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, ela é a unidade oficial que é utilizada na calorimetria. Então, a mesma relação, 1 kJ é equivalente a 1.000 joules. Mas qual que é a relação das duas, de caloria com joule, ou quilocaloria ou quilojoule? A relação é essa, que cada caloria equivale a 4,18 joules, tá? Ou cada quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules, ok? E aí, para a gente finalizar essa parte de calorimetria, né? Uma formulazinha que vai ser muito importante para resolver os exercícios da segunda semana é essa daqui, da quantidade de calor, né? Q é igual a M vezes C vezes delta T. Aqui representa delta T. Então, o que nós temos? Q é a quantidade de calor que nós vamos calcular. M corresponde à massa da substância em gramas que nós estamos analisando. Este C aqui, ela é uma constante física muito importante que é chamada de calor específico da substância. Como o próprio nome já diz, é um calor específico da substância. Cada substância vai ter um valor específico para essa constante, tá? E ele vai ser importante para a gente fazer os nossos cálculos. No caso da água, né, esse calor específico é equivalente a 1. Mesmo valor que a gente considera também para a densidade. Então, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico ou ml, e o calor específico da água também é equivalente a 1. O ΔT é a variação de temperatura, porque o exercício geralmente vai fornecer para a gente essa variação. A substância estava a tantos graus e ao final do processo ela atingiu tantos graus, né? Ou aumentou ou diminuiu. Então, essa variação vai ser importante para a gente fazer os cálculos também. Outro conceito muito importante que a gente utiliza no estudo da termoquímica é o de entalpia. O que é entalpia? Entalpia é representado pela letra H, é a quantidade de energia que se encontra nas substâncias e que pode ser alterada mediante uma reação química, tá? É importante a gente frisar aqui que nós não conseguimos calcular a quantidade de energia que está contida nas substâncias. Se a gente não consegue calcular, como é que a gente, então, estuda termoquímica, né? A gente não consegue calcular essa quantidade, como eu falei, mas a gente consegue calcular o que a gente chama de variação de entalpia, que é o ΔH. Como isso, gente? Toda substância ela tem uma energia contida dentro dela, vamos dizer assim. E aonde está essa energia? Essa energia ela está contida principalmente nas ligações químicas que formam determinada substância e também na energia térmica, né? Essa energia térmica ela vai utilizar para movimentação, para rotação, para movimentos de translação. Então, esta é a energia contida que a gente não consegue calcular. Mas se a gente não consegue calcular isso, então como é que a gente consegue calcular a variação de entalpia? Sempre quando a gente quer fazer um cálculo de determinada coisa na ciência, a gente sempre utiliza o que a gente chama de padrão. No caso da termoquímica, vão ser as substâncias padrão. O que são essas substâncias padrão?
são substâncias que os cientistas eles determinaram arbitrariamente, eles determinaram que a entalpia delas valeria zero. Então, o que a gente faz com essas substâncias? A gente pega essas substâncias, que são chamadas de substâncias padrão, promovemos reações químicas com ela, e aí o que acontece? A gente consegue calcular qual que foi a variação da entalpia, tá? Por quê? A gente está partindo de uma entalpia zero, e aí a diferença que a gente obter no final vai ser, então, a variação de entalpia correspondente à substância que foi formada. O que a gente tem que entender aqui, ó? Que sempre quando a gente calcula variação, é sempre o estado final menos o estado inicial. Então, para calcular a variação de entalpia, a gente pega a entalpia final, ou seja, a entalpia dos nossos produtos, subtrai a entalpia dos nossos reagentes, que é a entalpia inicial. Se esse valor for menor que zero, ou seja, negativo, a gente vai ter um processo exotérmico. O sinal negativo, na verdade, é para indicar que está tendo a liberação de energia, a liberação de calor. Não existe energia negativa. O sinal é só para indicar essa liberação. Graficamente, o que a gente vai ter? Aqui a gente tem o eixo da entalpia. Vocês estão vendo que aqui é a entalpia inicial, aqui é a entalpia final. Então, se abaixou a entalpia, quer dizer que teve uma liberação de energia. Sendo assim, o ΔH é menor que zero. Contrariamente, né, se a gente fizer o cálculo entalpia final menos a entalpia inicial e o resultado for maior que zero, né, ou seja, positivo, a gente está falando de um processo endotérmico, ou seja, é um processo que absorve calor. Aí o gráfico aqui ó, vai estar ao contrário. A entalpia inicial vai ser baixa, a gente vai precisar de ganhar energia para chegar na entalpia final, que é dos produtos. Então aí a gente tem um ΔH maior do que zero, ok? Então, aqui é a parte inicial que eu precisava passar para vocês, tá? Agora, a gente vai para as atividades do PET. Então, a primeira atividade do PET é a seguinte. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação de pressão externa. Então, aqui a gente está vendo uma representação de mudança de estado físico da água. E aí, pergunta, pode-se afirmar que? Então, o que acontece aqui? Letra A. As transformações 3 e 4 são exotérmicas. Vamos ver então. Ó. Se a gente lembrar lá do esqueminha que eu mostrei para vocês, né? A gente vai olhar aqui o seguinte, ó. Esse esqueminha ele está invertido do que eu mostrei para vocês. Geralmente a gente coloca sólido, líquido e gasoso. Aqui ele está ao contrário. Vapor, líquido e sólido, né? Que é o gelo. Então, se a gente for analisar aqui, ó, as minhas moléculas no estado de vapor, elas têm muita energia. Elas se movimentam muito. Para elas passarem para o estado líquido, né, que é um estado onde elas têm menos energia, essa energia tem que ser liberada, tá? No caso da água líquida para o sólido, que é o gelo, né, que é quando elas têm menos energia ainda, a gente também tem que liberar essa energia. Então, os processos 1 e 3, ou seja, da esquerda para a direita, nesse caso aqui, são exotérmicos. Os processos contrários, o 2 e o 4, serão endotérmicos. Então, é importante a gente entender isso. Então, olha só, as transformações de 3 e 4 são exotérmicas? Não. Da esquerda para a direita é exotérmico e o contrário é endotérmico. B. As transformações 1 e 3 são endotérmicas? Não, são exotérmicas, é a liberação de calor. C. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4. Olha aqui, é uma questão interessante a gente frisar aqui. Ó. Quando a gente trabalha com processos que são o inverso um do outro, né? O que acontece aqui? A quantidade de energia envolvida é a mesma, tá? Logicamente que um processo será endotérmico e o outro processo será exotérmico, mas aqui a gente tem que prestar atenção. A quantidade de energia absorvida em 3, ele está falando que a água líquida para passar para o gelo absorve energia. A gente viu que não, ele libera.
Então, essa letra C aqui está errada, apesar de falar que a quantidade de energia envolvida nesses dois processos seria teoricamente igual, mas aqui ele inverteu as informações. D, a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3. Não, porque são processos diferentes, então a quantidade de energia envolvida é diferente. Então, só nos resta a letra E. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2. Aqui está certo. Do vapor passando para o estado líquido, nós liberamos calor. E essa mesma quantidade de calor, né, numericamente falando, que foi liberada, se a água líquida absorver, ela passa para o estado de vapor. Então, a questão 1, letra E. 2. Nas reações químicas, a quantidade de calor liberado absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação é exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. Tá correto, tá? 1. Endotérmica, não, se uma reação é endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Ok, também tá certo. Se uma reação é exotérmica, sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia, que é o ΔH, é menor que zero. Correto também. E se uma reação é endotérmica, sua entalpia final é maior do que a entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia, que é o ΔH, é maior do que zero. Correto. Então, todas as afirmativas aqui estão corretas. Questão 3, uma questão da UFMG. Então, olha só. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? Então, quando o nosso corpo está molhado, né, aquela água dali, ó, que está no nosso corpo, ela vai evaporar. Como que ela vai evaporar? É muito em função, porque a água que está em contato com o nosso corpo vai retirar calor do nosso corpo para poder fazer o processo de evaporação. Ao retirar esse calor do nosso corpo para poder evaporar, a gente tem a sensação de frio, tá? Então, a alternativa correta aqui vai ser, então, vamos ver, letra A. A evaporação da água é um processo endotérmico e cede calor para o corpo. Não. Letra B. A evaporação da água é um processo endotérmico, ok, e retira calor do corpo. Então, é a letra B. 4. Uma questão do Enem. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, que são as moringas ou potes de cerâmica não esmaltada, para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Por que isso ocorre? Então, gente, esses materiais de barro, né, eles são materiais porosos. E por serem porosos, né, quando a gente adiciona água a eles, o que que acontece? Parte da água que foi adicionada vai preencher, vai entrar nesses poros. E o que que vai acontecer com essa água que entra nessas regiões porosas? Ela vai acabar sofrendo o processo de evaporação também. Só que para sofrer o processo de evaporação, o que que vai ter que acontecer? Ela vai retirar calor, tanto do vasilhame de barro, quanto da água que está contida ali dentro daquele vasilhame. Ao retirar calor dessas duas regiões, né, desses dois materiais, do material de barro e da água ali dentro, né, a água que está contida ali, ela vai ficar então numa temperatura menor que a do ambiente. Sendo assim, a resposta correta aqui é a letra C. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas. Então, letra C. Nossa última questão, a 5. A seguir estão representadas situações do dia a dia de muitas pessoas em que ocorrem mudanças de estado físico. Então, 1, evaporação da água. 2, nevasca.
3, condensação da água. Identifique os processos endotérmicos e exotérmicos e faça um diagrama representando cada um dos processos citados. Então, vamos para o nosso quadro aqui. Então, só voltando aqui, é evaporação, nevasca e condensação. Então, rapidinho aqui para a gente fazer. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos fazer aquele esqueminha sólido, líquido, gasoso. E aí a gente tem, então, o que seria o processo de evaporação? Evaporação é quando a gente tem a nossa água líquida passando para o estado gasoso. Isso daqui é a evaporação. Como falei lá no início da aula, né, a água líquida, né, para passar para o estado gasoso, né, o que tem que acontecer? Tem que fornecer energia para essas moléculas de água, né, se movimentarem cada vez mais e se distanciarem umas das outras. Então, se a gente tem que fornecer calor para elas, isso quer dizer que o processo aqui é um processo endotérmico. Ok? Se a gente quiser representar, né, aqui já é uma forma de representação. Mas se a gente quiser, por meio de um diagrama, né, a gente teria lá o eixo da entalpia. Se é, então, um processo endotérmico, a gente vai ter uma energia menor inicial e uma energia maior final. Então, aqui a gente teria, né, a nossa entalpia inicial, aqui a gente teria a nossa entalpia final. Isso quer dizer que a gente vai ter um ganho de energia, a variação de energia desse processo aqui ó, vai ser maior do que zero, tá? O que seria a nevasca, gente? A nevasca é quando a água que está lá na nuvem, né, ao invés de cair na forma líquida, ela cai na forma de neve. Por isso chama nevasca. Então quer dizer que aquela água líquida, ela antes de cair, passa para o estado sólido, tá? Então aquele líquido que tem uma certa quantidade de energia, aquela água que tem uma certa quantidade de energia nas moléculas, vai perder energia para poder passar para o estado sólido, tá? Então, este processo é um processo exotérmico. É um fenômeno exotérmico. No caso aqui, ó, aqui a gente então tem a nevasca. Como é exotérmico, se a gente fosse representar graficamente, então aqui o nosso gráfico ele ficaria invertido, tá? Então, ou seja, a energia inicial a energia inicial seria maior e a energia final seria menor, tá? Então aqui a gente tem a entalpia inicial, aqui a gente tem a entalpia final e para o processo de formação de nevasca, então tem que ter uma diminuição, uma liberação dessa energia. Sendo assim, o ΔH do processo será menor do que zero. E o que é o processo de condensação? Né? Condensação, quando a água está lá na forma de nuvem, né? Na forma do estado gasoso, ela condensa e cai na forma de chuva. Então, ou seja, ela sai do gasoso e volta para o estado líquido. Isso é a condensação. Então, aqui a gente tem muita energia, as moléculas se movimentam muito. Aqui as moléculas têm menos energia, elas estão mais próximas e se movimentam menos. Sendo assim, o que teve que acontecer aqui? Né? Daqui, do gasoso para o líquido, teve que acontecer liberação de energia. Então,
se liberou, o fenômeno é exotérmico. E aí a representação gráfica poderia ser este gráfico aqui também, tá? Então, gente, a gente termina então aqui os 5 exercícios que a gente tinha do PET na semana 1, tá? Então, aguardo vocês para o próximo vídeo, para a gente então fazer a correção do PET da próxima semana, que é a semana 2, ok? Até a próxima.